Nessa manhã especial de sexta-feira, para a gente poder fechar a semana refletindo, pensando, ponderando, o mês de dezembro é um mês que permite uma reflexão mais aprofundada sobre a vida, sobre o futuro. Eu quero te convidar nesses próximos dias, não somente hoje, mas também no início da próxima semana, a pensar sobre o propósito. Lucas capítulo 9, verso 51, o texto diz assim: E aconteceu que, ao completarem-se os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante o firme propósito de ir para Jerusalém. Olha que texto profundo, olha que texto maravilhoso. O texto fala de Jesus e o final dele declara que Jesus manifestava no semblante o firme propósito de ir para Jerusalém. Jesus sempre soube qual era o seu propósito. Jesus nunca esteve perdido. Ele nunca foi levado pelas circunstâncias. Não. Ele sempre soube que o templo, por exemplo, era a casa de seu pai. E isso com 12 anos de idade. E que a sua comida e a sua bebida consistiam em fazer a vontade daquele que o enviou. Ele sempre teve clareza da sua missão. Naquela sinagoga, num dia de sábado, ao ler a porção do texto de Isaías que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, ele declarou que naquele dia se cumpria sobre ele a palavra de Deus. Jeremias, o profeta, ao ser vocacionado por Deus, ainda no ventre, também demonstrou para todos nós, os seus leitores, uma clareza no chamado de Deus, que Deus chama pessoas com um propósito, com uma missão específica. E a pergunta que eu te faço nessa sexta-feira, no finalzinho desse ano é: você sabe qual é o seu propósito? Você já descobriu o seu propósito? Você está vivendo o seu propósito? Eu costumo dizer que nós não fomos chamados simplesmente para trabalhar, pagar conta, aposentar e morrer. Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus chama pessoas segundo o seu propósito. E Jesus manifestava no semblante o firme propósito de ir para Jerusalém. Ele sabia para onde estava indo, ele sabia o que o aguardava. E ele manifestava isso no seu próprio rosto, sem que uma palavra precisasse ser dita, sem que um discurso precisasse ser feito. A postura de Jesus, o seu próprio rosto, manifestava as suas intenções. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa. É uma pessoa não precisar falar nada. É uma pessoa não precisar discursar, mas manifestar no rosto a sua intenção, a sua vocação, a sua chamada. Nós vamos iniciar a semana que vem pensando o propósito, falando sobre ele. Mas nesse momento eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que traga a você clareza e, sobretudo, que Ele te ajude a cumprir o propósito que Ele mesmo designou. Por isso, se você puder agora, pare um pouquinho, pare o que estiver fazendo e vamos juntos elevar o nosso pensamento a Ele em oração. Pai de amor, nós te louvamos nessa manhã. Te bendizemos por mais uma semana que está terminando. E queremos te glorificar, Pai, pelo propósito do Senhor para cada um de nós. Mais desafiador do que chegar em casa cansado, depois de um dia de trabalho, é não ter um propósito que nos tire da cama todas as manhãs. Muito obrigado a Deus pelo propósito que o Senhor nos entregou. Um propósito de vida, atrelado muitas vezes à nossa vocação, à nossa profissão. Pai querido, que o teu propósito para nós se cumpra. A tua palavra diz que o Senhor chama pessoas segundo o seu propósito. Jesus manifestava o firme propósito de ir a Jerusalém e ele manifestava o seu propósito no próprio rosto, no próprio semblante.
que não seja preciso dizer uma palavra, que não seja preciso discursar, mas que as pessoas olhem para nós e consigam perceber a que fomos chamados. Nós entregamos essa sexta-feira ao Senhor, colocamos o restante do mês de dezembro nas tuas mãos e profetizamos vitória. E nós oramos agradecidos, no nome poderoso de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor. E aqueles que creem, onde quer que estejam, digam comigo nessa hora, amém, amém e amém.